Está no ar mais um programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você pela 91.3 Rádio Logos FM. Muito bom dia para você que está conosco. Paz e graça sejam derramadas na sua vida. Aqui é o pastor José Maria e eu falo diretamente dos estúdios da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Comigo estão Iramar Monte, nosso diretor, parceiro e amigo, trabalhando com muita alegria, cuidando para que este programa chegue com qualidade até você a cada domingo. E também está conosco o pastor Léo Cristóvão, pequeno, grande homem de Deus, nos ajudando juntamente com Iramar a receber as mensagens que você manda para o nosso WhatsApp, além de orar por cada pedido que você encaminha. Bom dia, Iramar. Bom dia, pastor Léo. Também está conosco o diácono Alexandre Mendes, querido amigo e irmão, coordenador do Ministério de Famílias da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, que hoje nos trará uma lição maravilhosa sobre este tema, família. Bom dia, Alexandre. Bom dia, pastor. Um prazer estar aqui neste domingo na Escola Dominical, na rádio. Muito bom, muito bom. As mensagens que você manda para o nosso WhatsApp são lidas e tratadas com muita atenção. Anote aí o nosso número e mande sua mensagem. 999620075. 999620075. Você pode mandar mensagem de texto ou de voz. Faça esse contato conosco. O Iramar ou o pastor Léo Cristóvão, qualquer um dos dois, lerá ou ouvirá sua mensagem, responderá e anotará seu pedido e intercederá ao Pai por você. E nos estúdios da Rádio Logos FM temos o nosso Del, para quem mandamos um forte abraço e o nosso muito obrigado pela condução na transmissão deste programa nas manhãs de domingo até você. E aí, em casa, no carro ou no trabalho está você, a razão de ser deste programa. O nosso muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa, por nos dar essa carona no seu carro, por chegar até onde você está. Agora nós vamos ouvir uma música e declarar, a exemplo de Josué, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A música é Família Debaixo da Graça, interpretada por Maurício Paes. Fique aí, é só o tempo da música e já já voltaremos. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Aleluia.
Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Pega suas mãos aos céus e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Já estamos de volta. Este é o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, pela 91.3 Rádio Logos FM. Aqui é o pastor José Maria e juntamente com Iramar Monte e o pastor Léo Cristóvão, diretamente dos estúdios da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, estamos recebendo as mensagens de texto ou de voz que você manda para o nosso WhatsApp, além de orar por cada pedido que você encaminha. Então, já mandou a sua mensagem? Ainda não? Faça isso agora. Anote o nosso número: 99962-0075. 99962-0075. No livro de Gênesis, capítulo 12, verso 2, nós lemos o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aqui Deus prometeu abençoar Abraão e fazer o nome dele grande, por uma razão: para que ele fosse uma bênção para outros. Jesus ensinou seus discípulos a serem distribuidores da bênção e também a socorrer os necessitados. E Deus está chamando você para ser um distribuidor de bênçãos também. Então diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Esteja alerta para as necessidades das pessoas ao seu redor. Você tem alguma coisa que Deus pode usar, e quando Ele abençoar isso, você ficará impressionado com o seu potencial. Por trás de um milagre, há sempre uma necessidade a ser suprida. Você não é final da bênção, mas um duto por onde ela passa para alcançar outras pessoas. Pense nisso. No próximo bloco, nós vamos entrevistar aqui, ou melhor, nós vamos ter uma aula com o nosso convidado de hoje, que eu já anunciei no bloco anterior, que é o Alexandre Mendes, coordenador do Ministério de Famílias da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Ele vai nos trazer uma lição extraordinária sobre como a ação de um membro da família pode afetar positivamente ou negativamente toda a família. Alexandre é um expert nesse assunto, ele tem bastante experiência, ele e a irmã Léa, a sua esposa, eles dois têm um know-how bem apurado acerca deste tema família. Então eu lhe aconselho, pegue a sua Bíblia, vai abrir a sua Bíblia nos textos que ele vai indicar aqui, nós vamos juntos caminhar por este tema tão importante, tão vital para os nossos dias, não é? Que é a família, base da sociedade, a primeira instituição que Deus criou.
Então não saia daí não. E também faça suas intervenções, faça suas perguntas, mande para o nosso WhatsApp no 999620075 as suas perguntas, as suas sugestões, os seus comentários. Não saia daí, daqui a pouco nós voltaremos. É só o tempo dessa música. Nós vamos ouvir agora mais uma inspiração musical que afirma categoricamente que nós temos um Deus zeloso. A música é Eu Tenho um Deus que Cuida de Mim, interpretado por André Gomes. E já já retornaremos. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Voltamos! Você está no programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, pela 91.3 Rádio Logos FM. Nós estamos aguardando a sua mensagem, um pedido de oração, um comentário por texto ou por voz, uma sugestão, e também nós estamos aguardando seu posicionamento acerca deste tema que nós vamos tratar a partir de agora com o professor Alexandre Mendes. Então faça isso, interaja conosco pelo WhatsApp 999620075, 999620075. Professor Alexandre Mendes, mais uma vez, bom dia. Bom dia, pastor. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado por sua presença. Nós estamos ansiosos por recebê-lo aqui, né, para tratar de um tema tão importante, tão vital para a nossa sociedade, né? Família, que está sendo tão atacada duramente pelas hostes do mal. Verdade, pastor. Não é verdade? Isso. Para mim é uma satisfação poder participar deste momento do seu programa, né, para estudarmos a palavra de Deus. Muito bom. Mas me diga aí, o que é que houve com a família de Efraim? Nós vamos já saber o que houve com a família de Efraim. Antes nós vamos fazer uma oração. Gostaria de orar por este momento da lição, pedir a graça e a misericórdia do nosso Deus. Também orar pelos nossos ouvintes, né? Pedir a bênção do Senhor pela vida deles, pela família deles, para que o Senhor esteja nesta manhã adentrando com paz, com harmonia nas suas casas. Vamos orar, pastor. Quero orar. Pai querido, Deus amado, quero agradecer por esta manhã, por esse dia de hoje, que Tu bondosamente acrescenta a nossa existência na terra. Amém. E quero agradecer, Senhor, a oportunidade de poder falar da Tua palavra, poder pregar, Deus querido, para os ouvintes da Escola Bíblica Dominical, aqui com o pastor Zé Maria. E quero Te pedir, Deus, uma bênção toda especial por cada ouvinte, pelas suas famílias, que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo, repreendendo todo o mal
que o inimigo possa estar querendo fazer nessas vidas. Amém. Que a tua palavra hoje, Senhor, seja bálsamo, que a tua palavra hoje, Senhor Deus, possa trazer novidade de vida para cada ouvinte deste programa. Amém. Pai, usa-me como instrumento nas tuas mãos nesta manhã, para a honra e glória do teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu hoje trago um tema, falar sobre a família de Efraim, né? Um dos netos de Jacó. E o texto que fala da família de Efraim, é o único local, um dos locais da Bíblia que fala da família de Efraim, é 1 Crônicas, capítulo 7, do verso 20 ao 23. Diz assim: E os filhos de Efraim foram Sutela, e o seu filho Berete, e o seu filho Taate, e seu filho Eleada, e seu filho Taate, e o seu filho Zabate, e o seu filho Sutela, e Ezer, e Eliade, e os homens de Gade, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados, pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias chorou, e vieram seus irmãos para consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Pastor, eu escolhi esse texto porque às vezes nós lemos e passamos despercebidos algumas informações que a Bíblia nos dá. A primeira delas em relação à morte dos dois filhos de Efraim, a morte de Ezer e de Eliade. O que eles foram fazer em Gade? Eles foram roubar gado. Eles foram roubar gado, pastor. E aí não perceberam que o gado estava sendo vigiado pelos moradores de Gade e foram mortos. O pior disso tudo é que quando o pai soube, entrou num desespero muito grande. Como todo pai, né? Como todo pai. Que tem seus filhos. Que tem seus filhos, né? E chorou, diz aqui a palavra de Deus, que ele chorou muito pelos seus filhos, e os vieram seus irmãos para consolá-lo. Diz também a palavra de Deus que a sua mulher, na tentativa de consolá-lo, deu uma noite especial para ele, e ela naquela noite concebeu e teve, 9 meses depois, deu à luz a um filho. E nós vamos ver o desenrolar dessa história. Por que que Efraim colocou o nome de Berias no filho que nasceu? Vamos voltar só um pouquinho ali à questão do Ezer e Eliade. Tinha necessidade de roubar gado? A família tinha essa carência econômico-financeira tão grande assim? Pois é, pastor. É isso que nós vamos responder durante esse estudo deste domingo, desse momento. Olha aí, vamos lá. Queria, antes de nós falarmos algumas coisas, eu queria dizer o seguinte: Deus não esconde as tragédias sofridas pelos homens e mulheres que estão registrados na Bíblia. Primeira coisa, pastor. Muito pelo contrário, elas são reveladas para que aprendamos com elas. E mais, para que saibamos que o homem é propenso ao pecado e ao fracasso. A palavra de Deus é um negócio, é belíssima a palavra do Senhor, né? Porque não há colocação de panos quentes nos erros dos seus personagens. Isso. Por mais ilustre que ele seja, por mais proeminente que ele seja, né? Davi, por exemplo, né? A Bíblia aí relata todas as mazelas que Davi enfrentou. E neste caso aqui, com a família de Efraim, parece que não é diferente, não. Não é diferente, não. A Bíblia não esconde, pastor. Quando você falou de Davi, eu me lembrei de Noé. A Bíblia diz que depois do dilúvio, Noé virou lavrador e criou uma vinha. E nessa vinha ele se embriagou. E depois de se embriagar, ele ficou nu. E um dos seus filhos viu a sua nudez, que foi Cã. E ele, muito revoltado, porque o menino havia visto ele nu, amaldiçoou a Cã. Isso trouxe consequências muito desagradáveis, não só para Cã, mas para os seus descendentes. E mais na frente o povo de Israel vai sofrer com os descendentes de Cã. Nós também temos Abraão, pastor, que teve um momento muito difícil de negar que Sara era sua esposa. 2 vezes isso aconteceu. 2 vezes, né? Ele negou, desceu para o Egito, né? E lá, com medo de ser morto, porque Sara era uma mulher muito bonita, formosa, né? E talvez chamasse a atenção. E na verdade Abraão estava tentando proteger a si próprio. A si próprio. Né? E teve um outro momento com Abimeleque, que ele também nega. Então, por 2 momentos, ele passou por esse vexame. E o próprio Paulo vai chamá-lo de pai da fé. Mas Deus não escondeu os seus erros. Nós também temos Isaac e Sara. Depois que os meninos nasceram, Isaac tomou preferência por Esaú e Sara tomou preferência por Jacó. E nós sabemos que por conta disso, quase que Esaú mata Jacó, né?
porque ela fez de tudo para que a primogenitura ficasse com Jacó, e aí fez aquela armação toda. Quando Esaú descobriu, né, disse que ia matar Jacó. E Jacó passou a ser como que um errante. Errante, foi para a casa do irmão de Rebeca e foi morar lá por algum tempo até apaziguar as coisas. Temos também, como você falou, também Moisés. Moisés cometeu um erro grave, matou um egípcio, né? Pois é. E aí foi difícil, né, ter um patriarca passando por um momento desse. E como você bem citou, o adultério de Davi, né? Então Deus não esconde os erros e as mazelas que passam os filhos de Deus. E aquilo que a gente faz parece também que não fica oculto, ou seja, o que está embaixo do sol e em cima da terra, parece que não fica oculto, não passa despercebido, não. De alguma forma, essa coisa que a gente fez vem à tona. Isso. É isso? Isso. Então a tragédia que se abateu na casa de Efraim ficou registrada para que possamos tirar algumas lições. Mas antes de falar de Efraim, eu queria falar um pouco dos pais de Efraim. Quem eram os pais de Efraim? Porque às vezes a gente vê os netos e os filhos cometendo algumas coisas, mas rapaz, de quem é esse menino? Por que ele fez isso, né? O pai dele não é assim, a mãe dele não é assim, né? Uhum. Então os pais de Efraim, quem eram os pais de Efraim? Efraim, a Bíblia fala que era filho de José, neto de Jacó, bisneto de Isaac e tataraneto de Abraão. Não era qualquer pessoa, uma família de respeito. Uma linhagem boa. Isso. Quando José desceu para o Egito e depois ficou escravo, e ele trouxe a revelação dos sonhos de Faraó, com essa revelação ele se tornou governador do Egito, né? A Bíblia fala sobre isso. E depois disso ele foi lhe dado como esposa a Asenate, com quem teve 2 filhos. O primogênito ele deu o nome de Manassés, que significa porque Deus havia feito com que ele se esquecesse da vida de escravo e da casa de seu pai. Era costume, no momento de alegria, de felicidade, colocar, né, o nome dos filhos. Mas como nós vimos aqui, Berias recebeu o nome porque ia mal na minha casa, na sua casa. O segundo filho foi Efraim, a qual nós estamos falando agora, que significa fertilidade. Transmite o sentido de ser próspero, duplamente frutífero. O texto bíblico diz que quando Efraim nasceu, José disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Está lá escrito em Gênesis 41, 52. Ele nasceu nos 7 anos de fartura sobre o Egito. Então tinha tudo para ser uma bênção, rapaz, né? E por isso que José deu esse nome para o Efraim. E quem foi José? Em Gênesis 41, 40 a 45, os versículos diz que, de acordo com o relato, após interpretar o sonho, ele foi colocado como governador. Na verdade, a função que José recebeu, nós podemos resumir o seguinte: ele foi ministro do planejamento, ministro das finanças, chefe da Casa Civil, presidente do Banco Central do Egito e, acima de tudo, não tinha mais ninguém a não ser o faraó. Era um homem super-ministro. Então, Efraim era filho de um homem, um dos homens mais poderosos daquela época do Império Egípcio. Então, recebeu toda a educação egípcia, tudo de bom, Efraim recebeu. E tinha tudo para passar para os filhos o ensinamento de primeira. Podemos dizer isso, não é? Se ele recebeu, ele tinha tudo para passar para os filhos. Inclusive, a sua condição financeira, por tudo isso, não era ruim, não. Não. Né? Isso. E, por conseguinte, os seus filhos também tinham uma situação boa. Isso. Né? Viviam bem. E acredito que os filhos de Efraim tinham todas essas condições. Com certeza. Como você disse, será que eles precisavam fazer isso que eles foram fazer? Né? Que aventura foi essa que foram fazer e se deram mal? Então, os 2 filhos de Efraim, Ezer e Eliade, foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores dos arredores de Gade. Gade era uma das 5 cidades dos filisteus. Aí nós não sabemos o momento em que se deu esse procedimento dos filhos de Efraim, se foi na infância, na adolescência, com pequenos furtos, uma ovelha aqui, uma cabra ali, e diante da falta de correção dos pais e da impunidade, se aventuraram a uns roubos maiores. Então isso acontece, pastor. Às vezes nós não damos a correção dos nossos filhos. Eu me lembro que a Gabriele chegou em casa com um presente, aliás, com um brinquedo, diferente daqueles que ela levava para a escola. Ela tinha mais ou menos, se não me engano, uns 6, 8 anos de idade. E a Léa perguntou: Gabriele, quem foi que lhe deu isso? Mãe, foi um coleguinha que me deu de presente. A Léa não disse nada, foi no outro dia, foi na escola. E para saber se realmente tinha acontecido aquilo. Uhum.
E para surpresa nossa, realmente o coleguinha tinha dado de presente a ela. Mas a Léa ficou preocupada que ela poderia ter tirado de algum colega, ter levado para casa sem pedir, não é verdade? Então, o cuidado dos pais em saber o que os filhos estão fazendo na escola, o que estão fazendo na rua, né? Então, acompanhar isso para e passo, né? A então, isso, menino, né? Eu lembro muito bem que ela disse, olha, Alexandre, ela realmente não pegou de ninguém, ela ganhou de presente mesmo, o coleguinha deu para ela, né? Então a gente ficou mais tranquilo, porque de repente começa um vício dessa forma. Tira um lápis, tira uma caneta, tira um brinquedo e ninguém diz nada. Daqui a pouco o menino chega com alguma coisa dentro de casa e ninguém pergunta por que ele... Aí a criança diz assim, se eu estou livre para fazer da forma que eu quero. Né? Não existe nenhuma correção, nenhuma censura, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui com Ézer e Eliade. Eles não receberam, talvez, alguma censura do pai, porque chegou um cabritozinho, botou ali e tal, né? E aí foram se aventurando até chegar onde chegaram. E a palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho. Tem muita gente que confunde, ensina a criança o caminho, como se pudesse ficar à margem desse processo de ensinamento, né? Mas você tem que ensinar, como você falou aí. Você e a Léa deram as instruções para as meninas no caminho, mostrando para elas como era que deveria ser a conduta com o próprio exemplo. Isso. Não só dizendo não faça, mas vocês também, não fazendo, mostraram para elas, né, como deve ser. Isso. E o fato é que eles foram mortos com a mão na massa e os homens de Gades não pouparam os filhos de Efraim. O homem que tinha sido governador do Egito agora tinha os netos com fama de ladrões. E a repercussão disso, quando acontece isso numa família, é difícil para a família receber essa informação. Você tem um filho que é ladrão, você tem um filho que gosta de pegar as coisas dos outros, né? Então nós estamos hoje vivendo um momento em que os valores estão sendo invertidos. Principalmente no nosso país hoje, né? Ser desonesto parece que é mais vantajoso do que ser honesto. Os honestos estão querendo se esconder. Mas eu creio que isso vai mudar, porque Deus é o Deus da família. E ainda temos famílias que prezam pelo bom costume, pela moral, e estão ensinando isso aos seus filhos em casa, né? De cuidar e de zelar pela moral dos filhos. Pois rapaz, infelizmente, nós vivemos, vivemos um tempo em que a palavra do nosso pai era obedecida, era seguida à risca, os conselhos que eles davam, as orientações que nossos pais nos davam, nós seguíamos. Inclusive até o respeito com as nossas professoras do primário, né? As nossas tias, nós tínhamos como uma segunda mãe, digamos assim. Era o famoso a bênção mãe, a bênção pai, né? Quando a gente tinha que entrar na sala antes da professora, no meu tempo. E quando a professora, não esqueça, Dona Genileuda entrava na sala, todos os meninos, havia aquele arrastado de cadeira para trás, né? Aquele barulho, todo mundo em pé. Aí ela mandava sentar, você sentava. E quando a Dona Terezinha, que era a diretora, uma baixinha, pequenininha, mas cheia de poder, quando ela vinha se aproximando e entrava na sala de aula, todos os meninos ficavam de pé ao ver a Dona Terezinha na porta da sala. Então havia uma reverência, havia um respeito para as pessoas. Um temor reverencial. Isso. Né? Não medo. Que hoje não existe. Hoje os meninos de hoje, infelizmente, querem bater nos professores, peitam as diretoras das escolas, e isso reflete o mau exemplo que tem em casa, o mau ensinamento, muitas vezes, que estão recebendo. Isso tem que ser mudado, isso tem que ser enfrentado. Mas como ficam os pais numa situação dessa quando vê um filho acontecer isso, pastor? No verso 22 diz que Efraim chorou por seus filhos por muitos dias, a ponto de seus irmãos terem que vir consolá-lo. Em uma situação como essa, a primeira pergunta, pastor, que um pai faz é: onde foi que eu errei, meu Deus? O que foi que eu errei com esse menino? Esses meninos sempre tiveram tudo, não é isso? É verdade. Esse pai vai dizer. É por aí. E como Efraim chorou atormentado pela consciência que o acusava da sua negligência. A falta de tempo, pastor, de estar com os meninos, de não terem conhecido seus amigos, de não terem juntamente com eles construído um alicerce de sonhos, de projetos para o menino. E até uma relação também de amizade com os filhos, né? Para ouvir dos seus filhos os seus anseios, as suas necessidades, quais eram, né? A Bíblia não relata bem aqui como é que foi a educação que Efraim deu para esses dois filhos que cometeram esse ato tão absurdo. Isso.
né? Mas nós podemos inferir, como você está dizendo aí, que é justamente essa descuido, essa ausência da presença paterna, né, que gera tudo isso. Os pais ensinam os princípios morais andando com o menino, né? De honestidade, de justiça, de bondade e de temor a Deus, né? E por aí vai. Se os pais não, quando ele chegar assim, e onde foi que eu errei? Foi não ter acompanhado. Eu gosto de saber quem são as amigas das minhas filhas. Meus pais gostavam de saber quem eram meus amigos. Meu filho, Alexandre, com quem é que você vai? Vai para onde? Vai jogar onde? Vai brincar onde? Era até na calçada, mas eles procuravam saber quem eram meus. Eles sabiam quem eram os meus amigos. Os meninos que iam estudar comigo, da escola, que iam lá para casa. Então, os pais sabiam com quem eu estava andando, né? E que se visse algum mau procedimento, alguma coisa, epa, esse aí não, esse aí se afaste dele, não é bom para você e tal. Eu lembro até que o meu pai, por exemplo, ele, quando via alguma conduta assim meio que diferente, ele já, vem cá, o que é que está acontecendo? Isso. Por que você está agindo assim? Por que está respondendo desse jeito à sua mãe? Por que está tratando desse jeito a sua irmã? Sempre buscava saber com quem que você está andando. Por que está assim? Na escola, por que essa nota veio tão baixa agora? Ia lá na escola conversar com a professora, na reunião de pais e mestres, né? Mas hoje parece-me que a babá foi substituída pelo tablet ou pelo celular, né? As crianças hoje não querem mais saber, acham que é mico o pai levar a criança ou a mãe na escola, né? Isso. Uma inversão tremenda dos valores. Pastor. Voltando ao texto aqui, pastor, no verso 23 de 1 Crônicas, que a gente está lendo, que é o texto base, que diz assim: e depois entrou a sua mulher, e ela lhe concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de Berias. Eu queria fazer uma observação nesse momento aqui. Quando ele estava de luto pela morte dos filhos, a esposa resolveu trazer um consolo ao marido, para que ele esquecesse a tragédia. Então ele teve uma noite bem especial com a esposa, né? Diz a Bíblia aqui que ela concebeu naquele dia, naquela noite, e 9 meses depois, com certeza, né, veio nascer Berias. Então, pelo relato bíblico, diz que aquela noite foi uma noite bem especial para Efraim. E na cultura da época, o nascimento de um menino era motivo de orgulho, pastor, quando nascia um menino. Até hoje, os pais ficam orgulhosos quando nasce um rapaz, um menino. Menino varão. Mas o caso de Efraim aqui, pelo que ele colocou o nome, a gente está vendo que ele ainda estava revoltado com a morte dos 2 filhos e parece que não havia se recuperado emocionalmente, e o que poderia ser um consolo foi motivo de revolta, o nascimento do... Ou seja, mais de 9 meses depois... ele ainda estava emocionalmente abalado. Estava emocionalmente abalado. Então, é aquilo que eu falei na chamada até para esta aula que nós estamos tendo, tão boa, tão enriquecedora, que a conduta de um membro da família pode repercutir positivamente ou negativamente em toda a família. Sempre uma atitude ruim sempre repercute mal. Todos sentem, todos sofrem. Todos padecem com aquele momento. E a revolta de Efraim, ele foi e colocou do meu menino, quando a parteira deve dizer, olha o menino. Qual foi o nome que ele colocou no menino? Berias, que significa, como já foi falado, porque as coisas iam mal em sua casa. Esse sentido do texto nos dá a entender, pastor, que o menino nasceu em uma época muito ruim para Efraim. Uma época em que ele estava com o coração muito amargurado. E aí ele refletiu na vida da criança. Ainda até, talvez, vivendo luto, né? Isso. Por Eza e Eliade. Isso. E pelo que tudo indica também, não gostou do nascimento, como eu falei, do menino. E nas escrituras não diz o que aconteceu com ele, com Berias depois. Mas podemos imaginar que o menino, quando cresceu, tomou uma consciência de que seu nome não foi de um momento agradável que o seu pai lhe deu, não é isso? Sim. E magoado, talvez Efraim no futuro deve ter odiado o pai. Já pensou? Aqui, trazendo para o contexto de hoje, botar o nome de Berias e todo mundo saber o significado. Ei, rapaz, tá tudo ruim na tua casa, né? É difícil, né? O bullying. O bullying. Naquela época não tinha, mas se fosse hoje, né? E aí a revolta, porque esse momento, os outros meninos não perdoam, né? Então, traz a memória. E quanto à revolta, mais ainda. Então, são atitudes dos pais, em momentos de raiva, eles colocam na vida dos filhos essas coisas. Então, eu queria trazer algumas coisas fazer algumas observações em cima desse nome que Efraim deu para o seu filho. Quando os pais, eu pergunto ao pastor, não sei, né? Quantos pais você já conhece, pastor, que culpam um outro membro, ou a esposa, por um filho que nasceu que não queria? Né? Eu conheço alguns. Pois é.
Aí culpa, não queria esse menino, não queria que nascesse agora. Foi né? um acidente de percurso. Aí pronto. E quem sofre é a criança, né? Quantas crianças nascem rejeitadas porque um dos cônjuges não queria aquele menino, aquele filho, né? Quantas separações já não ocorreram? Quem sofre são os filhos, pastor, que se sentem culpados e não amados pelas coisas ruins que acontecem aos pais. A ausência do pai, principalmente, que normalmente acontece, é o pai que deixa o lar muitas vezes, né? Eu já vi casos da mãe simplesmente deixar o filho com o pai e sumir na braquiária, como diz lá no Goiás. Mas normalmente é o homem, é o varão que deixa o lar por qualquer motivo, seja porque arranjou uma outra mulher, seja porque não está aceitando a convivência, né? Porque eu vi até uma postagem que eu era do tempo em que as coisas, quando quebravam, a gente mandava consertar, né? Se referindo a casamento. Mas hoje não. Se há alguma quebra, ao invés de buscar o conserto, o reparo, não. A separação é o remédio se acha. E nesses casos, nós vemos tantas repercussões negativas, né? Repercussões negativas na questão financeira, porque tem que ter a partição dos bens, aí tem aquela questão também de você dar pensão, o seu valor salarial já vai ficar diminuído, tem principalmente a questão emocional com relação aos filhos, né? É os que mais sofrem, pastor. São os que mais sofrem, pois é, porque sentem a ausência do pai e essa rejeição que eles acham que teve, aliás, acham, mas na verdade tiveram, né? Isso aí repercute na vida acadêmica, na vida... O resto da vida. Então, isso marca, pastor, a vida da criança com traumas irreversíveis, viu? Causa insegurança, fobias, doenças emocionais como depressão, síndrome do pânico, né? E isso vai para a fase adulta, se cria um adulto inseguro, vai trabalhar numa empresa, vai trazer insegurança para aquela empresa, vai formar uma família também de pessoas inseguras. Isso repercute para o resto da vida. Agora eu quero citar, pastor, para a gente concluir aqui, 2 erros de Efraim que ainda hoje se repetem nas famílias. Pais que descarregam suas frustrações e desânimos na vida dos filhos. Verdade? Nós vemos isso. Verdade, isso aí. A lição que fica é que se não deve lançar sobre os filhos as expectativas e frustrações. Às vezes o pai não conseguiu ter uma faculdade e luta, olha, eu quero que você vá ser médico, eu quero que você vá ser advogado. Né? Eu vi uma história de um senhor que ele por muito tempo ele seguiu a carreira médica por conta do pai, da mãe que queriam que fosse médico, e ele viveu por 30 anos a medicina. Quando já estava perto de se aposentar, o pai dele faleceu e aí ele apareceu com um caminhão. Aí perguntaram para ele, rapaz, agora você deixou a medicina, vai ser... Sim, era isso que eu queria desde criança, ser caminhoneiro. Agora que meu pai morreu e eu tive condições, eu comprei esse caminhão e eu vou andar agora fazendo frete. Olha, passou 30 anos fazendo a vontade do pai, né? E aí, a dele mesmo. E quantos pais não fazem isso, né? Impõem aos filhos, não é? A sua posição, o seu desejo, né? E às vezes até frustrações que não tiveram. Isso poderia ter sido conseguido com diálogo e não com imposição. E também até o inverso, né? Tem aquela situação do pai que diz assim, não, você não vai estudar porque eu quero você na roça, isso, aqui no cabo da enxada. Né? Isso, tirar a oportunidade. Exatamente. Tanto tem uma situação como tem o outro extremo que é esse. Pois é. Então você não pode impor, você tem que conversar, conquistar no diálogo. Né? Porque você gerou uma vida, você é responsável por ela. E você não pode tolher esta vida. Eu tenho uma irmã, Alexandre, muito querida, que ela estava no 5º ano de medicina, não por imposição dos nossos pais, não. Mas ela viu que não era aquilo que ela queria. Certo. Ela abandonou o curso de medicina no 5º ano e fez vestibular para contabilidade. E se tornou uma excelente contadora, foi auditora da Receita Federal, já aposentou, brilhante na sua carreira, né? Isso. E nós, como família, apoiamos, nossos pais apoiaram a decisão dela. Necessariamente, porque é uma carreira muito cobiçada, que ser médico, não quer dizer que você vai... Você poderia ser um mau médico, mas você vai ser... Ela foi uma excelente contadora. Né? Pois é. E o segundo erro dos pais, muitas vezes, é que quando estão passando por momentos difíceis e não conseguem ver... Eles não conseguem ver nada de bom mais na sua casa. Ou seja, aquele momento difícil, esquece que tem um teto, que tem um emprego, e tudo fica ruim, como aqui que foi com Efraim. Porque está tudo mal na minha casa.
Não teve um momento ruim, teve uma perda. Mas isso não quer dizer que a vida acabou. E todas as outras coisas perdem o seu valor, a sua importância, né? Por conta disso. Tem gente que... Efraim aqui parece que morreu com os filhos, com os 2 filhos. Esqueceu dos demais, esqueceu da esposa, esqueceu que tinha uma vida à frente para viver. E tem gente que morre com um parente que morre. Isso não é... E Deus não se agrada disso. Nós sabemos que todos nós passaremos pelo momento da morte. Toda a família passa, né? Mas nós não podemos morrer com aquela pessoa. Ela teve uma vida dela e agora eu vou viver, continuar a minha vida, não é? E não achando que tudo agora virou ruim para mim e para minha família. E tem aquela situação também muito engraçada para não dizer trágica, que normalmente o pai diz assim: esse teu filho ou essa tua filha, essa criação que você está dando para o seu menino, né, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade, jogando tudo nas costas da mãe. Eu não sei se foi o caso de Efraim aqui, né? Se ele realmente, por ter considerado as coisas más e ter colocado, inclusive, o nome do filho recém-nascido de Berias, né, justamente em alusão que as coisas iam mal, eu não sei se ele estava também culpando a esposa, né? Porque se nós formos voltar no início do mundo, lá no Éden, né, que Adão culpou Deus, né? A mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Né? Então, assim, talvez o pai fique culpando até a esposa por um erro eventual do filho. Você não está cuidando bem desse menino, né? Acontece. E para a gente concluir aqui, pastor, eu queria fechar da seguinte forma. Efraim tinha uma família, era descendente de uma família proeminente na palavra de Deus, na Bíblia. Mas isso não o garantiu de ele passasse por uma situação dessa forma, de ter 2 filhos mortos porque foram roubar e se deram mal. Nós estamos sujeitos a isso, não é? Mas nós devemos evitar. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, Efraim deveria ter tido zelo, cuidado mais com seus filhos, para não acontecer isso. Nós não estamos isentos de passar por uma situação dessa, é verdade. Não é? Os nossos filhos, às vezes, eles fazem coisas que nós não ensinamos. Pode acontecer isso. Né? Podemos até dizer assim, que vamos fazer pelo outro lado. Vai que Efraim fez tudo direitinho. Ensinou os bons modos, os bons costumes, a moral, a ser honesto. Mas eis que o filho tinha uma índole completamente má. Ele não podia. Como os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram de natureza má. Eli era um profeta de Deus. Né? Mas os filhos não. Os filhos eram tendenciosos à maldade, a fazer coisas completamente diferentes e afrontavam a Deus com os seus procedimentos. Não é? Então, às vezes, nós criamos os filhos no bom caminho, no bom exemplo, mas pode acontecer. Como diz no popular, né? Enquanto está na barra da saia da mãe, no cós da calça do pai, é uma situação. Mas a partir do momento em que a criança ganha o mundo, né, que transpõe a porta de fora da casa, né, para se relacionar com outras crianças, para ter contato com outras mentalidades, né? A gente não tem como muito controlar isso, a não ser que a vigilância seja realmente muito... Mas a Bíblia diz uma coisa, pastor, e eu creio na palavra de Deus. Deus vela em cumprir a sua palavra. Quando a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, eu creio que esta palavra, quando os pais buscam cumprir essa palavra em obediência, não vai dar nada errado, pastor. É verdade. Agora, quando se negligencia a palavra de Deus, em obedecer a Deus, pode esperar, vai ter. Você pode ser filho do melhor pastor, do melhor pregador, mas se você negligenciar a palavra de Deus, você vai sofrer o dano, você vai sofrer a dificuldade. E eu chamo aqui até a memória de Jó. Jó levantava nas madrugadas para orar pelos filhos e até para oferecer sacrifícios pelos pecados que os filhos nem haviam cometido ainda. Preocupação de um pai. Veja que preocupação, Verdade. Que coisa linda, né? Que exemplo bom de ser seguido é o exemplo de Jó, nesse sentido. E para fechar com outro ponto é o seguinte, que a gente falou bem aqui. Nós não devemos transferir, os pais não podem fazer isso, transferir as suas frustrações, as suas dificuldades para os filhos. As suas expectativas. E as suas também, expectativas, né? Para os filhos. Não é? Que, como aconteceu aqui com Efraim, porque colocou o nome do menino de Berias por conta de um momento de raiva, de revolta, de estar com a casa, sentindo que a casa não ia bem, não estava bem, estava tudo mal. Não podemos fazer isso e trazer culpa e trazer mais problemas para a família e para os seus filhos. Pastor, essa foi
O ensino que eu quis trazer hoje, o estudo de hoje, espero que os nossos ouvintes tenham gostado de estar ouvindo e participando conosco neste domingo. Eu agradeço a participação de estar aqui com você. Muito bom, professor Alexandre, muito esclarecedor e edificante, todos esses pontos que você nos trouxe aqui. Eu quero agradecer muito, realmente, a sua presença conosco e já fica aqui o convite, né, para uma próxima oportunidade, né? Será um prazer. Desejo muito que o querido ouvinte também esteja ricamente edificado com essas palavras que o professor Alexandre nos trouxe nesta manhã. Que Deus possa te abençoar, Alexandre, no teu ministério, que você possa realmente, junto com Léa, trabalhar para o Senhor, conforme vocês têm trabalhado aqui, com tanto esmero, né? Com tanta dedicação. Amém, no pastor. Ministério da Família. Isso. Tá bom? Grande abraço. Obrigado, pastor. Obrigado aos ouvintes. Espero voltar qualquer dia, qualquer domingo desse, novamente, para estudarmos a palavra. Amém. Amém. Queremos agradecer a você, querido ouvinte, pela sua audiência, porque você esteve conosco até agora. Queremos agradecer e que na próxima semana nós possamos estar juntos novamente, estudando mais uma porção da Palavra de Deus. Quero convidar você a permanecer conosco, fique com a gente até o final do programa, até meio-dia temos muita coisa boa para você. Inclusive nós vamos entrar daqui mais um pouquinho com a mensagem vinda do Senhor Deus para o seu coração. Então não saia daí, fique conosco e aproveite este tempo. Fiquem com a paz do Senhor, tenham uma semana excelente, de muita prosperidade, de muita paz, na presença do Senhor. Grande abraço, bom domingo, bom dia.